Neste vídeo, com imagens gráficas, vamos analisar todos os detalhes do grande empreendimento que foi a construção da conhecida Arca de Noé. A história completa se encontra em Gênesis, do capítulo 6 ao 8. No ano 3500 a.C., o pecado se espalha por todo o mundo. Deus decide destruir a humanidade por causa do pecado. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Quando Deus observou que toda a humanidade era perversa e depravada, ele decidiu enviar um dilúvio para os destruir. Noé era o único homem verdadeiramente justo que vivia na terra naquela época, então Deus o instruiu a construir uma arca, para salvá-lo, sua família e a população animal. A palavra bíblica para a arca é esteba. Ela é usada 28 vezes no Antigo Testamento e é usada apenas para a Arca de Noé e para o recipiente no qual Moisés estava escondido entre os juncos. Como uma palavra egípcia semelhante significa caixa, a arca não era como um barco aerodinâmico projetado para deslizar facilmente sobre a água. Nesta foto, o tamanho da arca é mostrada ao lado de um campo de futebol. Deus instruiu Noé a construir a arca de 300 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado é a distância do cotovelo do homem até a ponta do dedo médio, normalmente entre 45 a 54 centímetros, equivale 18 a 21 polegadas, que faz com que a arca tenha cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A arca deveria ser construída de madeira de gófer. Gófer é uma palavra hebraica cujo significado é desconhecido, por isso foi deixada sem tradução. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, traduz esta palavra como madeira de cipreste, pois esta madeira é altamente resistente ao apodrecimento. Outras traduções a descrevem como madeira resinosa. Gófer poderia ter sido uma madeira pré-diluviana, com a qual não estamos familiarizados. A arca tinha 3 andares com apenas uma porta. Com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, o volume da arca é estimado em cerca de 42.475 metros cúbicos, o que representa cerca de 1/3 do volume do Titanic. A arca tinha uma proporção, comprimento, vezes largura, vezes altura, de 30 vezes 5 vezes 3. Segundo os construtores navais, esta proporção representa um conhecimento avançado da construção naval, pois é o projeto ideal para a estabilidade em mares agitados. A arca, como projetada por Deus, era praticamente impossível de virar. Ela teria que ter sido inclinada a mais de 90 graus para virar. A arca deveria ser revestida por dentro e por fora com betume para torná-la impermeável. A arca tinha um teto com uma pequena abertura, um côvado de altura, abaixo dele, mas sem leme. Ela foi feita para flutuar, e Deus dirigia a arca conforme sua vontade. O interior da arca tinha um espaço que podia caber cerca de 1.300 dos contêineres marítimos padrão de 7 metros, 20 pés, que você vê nos navios de carga. Havia mais de 9.290 metros quadrados de espaço de chão. A arca deveria conter 2 de cada tipo de animal terrestre. A expressão, espécie, na Bíblia, é um nível de família de classificação. Estudos recentes estimam que o número total de tipos de animais terrestres vivos e extintos e de criaturas voadoras é de cerca de 1.500. Isto significaria que Noé cuidou de aproximadamente 7.000 animais. Havia espaço na arca para 40.000 animais com o tamanho médio de uma ovelha. Noé obedeceu às instruções de Deus na construção da arca. Deus fechou a porta quando todos os que deviam ser salvos estavam a bordo e os protegeu durante o dilúvio. Noé e sua família ficaram a bordo da arca durante 1 ano e 10 dias. Mas, antes de terminar este vídeo, vou falar de uma outra embarcação que não deu certo, pois não era forte o suficiente para salvar os seus tripulantes. Resumidamente,
Vou falar sobre o Titanic. Titanic, bem-vindos a bordo. Essas palavras estavam escritas no cartão de embarque original do Titanic. Mas para muitos, tratou-se na verdade de um ticket para a morte. Se passaram mais de 100 anos desde que os passageiros e a tripulação do famoso e mal-sucedido Titanic embarcaram na cidade inglesa de Southampton, rumo à cidade americana de Nova York, tomados por enormes expectativas. Por alguns dias, tudo parecia ir bem. De repente, o desastre. O navio bateu em um iceberg na calada da noite e afundou em menos de 3 horas. Mais de 2/3 das 2.224 pessoas que estavam a bordo morreram. A mensagem de boas-vindas contida no cartão de embarque não é objeto de análise histórica, mas poderia perfeitamente ter sido. Ela representa o otimismo sem motivo e a confiança mal depositada que muitos tinham no Titanic, um comportamento característico que vem decepcionando tantas pessoas ao longo de milhares de anos. Eles criam planos mirabolantes. Eles os põem em prática, alimentando expectativas enormes. Tudo isso para, no final das contas, decepcionarem-se. Isso ou coisa pior. Quantos passageiros teriam desembarcado do navio antes de ele seguir viagem se soubessem o que hoje você sabe, que o navio já estava condenado? Mas eles não sabiam. Eles acreditaram em tudo o que haviam lido e escutado. Se tivessem ouvido a verdade, será que teriam acreditado? Escute agora, meu amigo, este mundo é um navio condenado, assim como era o Titanic. O ser humano tentou o seu melhor e fez o seu pior. Muitos hoje estão desesperadamente ocupados tentando melhorar um mundo ruim que está ficando cada vez pior. Cientistas, políticos e líderes religiosos brotam de todo lugar com sugestões. Muitos à nossa volta estão frenéticos tentando tapar os buracos do barco e pintando ele. Outros estão igualmente desesperados, buscando por qualquer fonte de prazer passageiro, dando a entender que são indiferentes ao que está acontecendo e à catástrofe que se aproxima. Estão todos condenados pelo pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, este mundo, e todos que nele estão, está sob julgamento, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, Fatos 17 versículos 30 e 31. O Titanic não tinha bote salva-vidas o suficiente para todos, e não havia ninguém disponível para socorrer quando o navio afundou. Mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, existem esperança e ajuda disponíveis para nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores. Cristo morreu por nossos pecados, e ressuscitou. Estes versículos estão em Romanos 5 versículo 8, 1 Timóteo 1 versículo 15, e 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Aqueles que confiaram no Titanic e em seus promotores se decepcionaram. Muitos deles pereceram. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais falha e Ele jamais irá decepcioná-lo. Ele é digno de toda a sua confiança. Por isso, hoje, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16 versículo 31. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3 versículos 16 ao 18. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação: fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo.
Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor. Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos.
Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois Ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, Ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.